É triste. O mar comeu tudo, isto aqui era tudo uma extensão de areal. Dá tristeza ver isto em relação ao que era aos tempos não muito longínquos. A gente atirava-se a rebolar pelas dunas abaixo. Aquela língua de duna lá ao fundo. As dunas corriam de lá até aqui. O agravamento da praia é mais estes últimos anos. Do que outrora foi a magnífica praia de São Bartolomeu do Mar, no concelho de Esposende, restam as memórias que António Laranjeira, de 66 anos, reformado da Marinha Mercante, nascido e criado naquelas paragens, não se cansa de contar. As dunas a perder de vista, os pescadores a fazerem-se ao mar, a festa do Banho Santo. É para molhada, vamos embora rapaziada! Um ritual popular que arrastava milhares de pessoas em busca de desconjurar os medos e os malefícios do diabo. Um rito em que as crianças eram mergulhadas no meio das ondas. As famílias vestiam os fatos de domingo e comia-se uma refeição confeccionada à base de galinha preta. Com o desaparecimento do areal há uns poucos anos, muito se perdeu por aqueles lados. Vinha muita gente do interior, Barcelos, Braga, Guimarães, eles vinham para aqui e vinham para a praia. Essas pessoas deixaram de vir, desapareceu porque não temos praia. As pessoas que alugavam casas deixaram de ter comércio. Os estabelecimentos comerciais deixaram de ter. Foi ruim e prejudicial para toda a gente. E digo-lhe mais, se a nível de governo não tiver em mão no litoral, eu não falo só pela nossa terra, os campos, é como vocês veem, aqui por trás já estão os campos. É tudo invadido, os campos agrícolas, isso tudo é tudo invadido. Vai tudo. Foi esse o pavor que assaltou muitos milhares de portugueses quando tempestades sucessivas varreram o litoral nos últimos 2 meses, deixando para trás um rastro de medo e destruição, como há muito não se via. Enfrentei uma onda gigante. O mar entrou por um lado, saiu para o outro e levou tudo na frente. Oh, isto é um abuso dos abusos. Pois estou vivo, podia estar morto, sabe? É assustador. É a primeira vez que eu estou a ver. É os anos que eu tenho. Totalmente tudo destruído, máquinas, tudo inundado, partidas, está tudo desfeito. Olha a casa, olha a casa. Passado para aí meia hora, acontece aquela vaga de gigante e pronto. Está tudo feito, não há por onde se lhe pegue. O mar cada vez está crescendo, a duna cada vez vai diminuindo. Nos últimos tempos perdemos aqui 12 metros. Estes temporais que tivemos em janeiro e fevereiro tiveram algo de novo, porquê? Porque foram sequenciais, quer dizer, num período que não chegou a 2 meses, nós tivemos 3 temporais com ondas muitíssimo energéticas e que o primeiro, o Hércules, o temporal Hércules, fustigou a costa e fragilizou as defesas costeiras, quer naturais, as dunas e as praias, quer as feitas pelo homem, estes diques e esporões, e, portanto, as que vieram a seguir já apanharam estas estruturas todas fragilizadas e a erosão desencadeou-se ainda com mais violência.
Tornou-se então evidente para todos a extrema vulnerabilidade de vários troços da costa portuguesa e os riscos a ela associados. O avanço do mar, a erosão crescente puseram em causa de forma assustadora a segurança de pessoas e bens e vieram alertar para a urgência de mudar a forma como habitamos e exploramos as zonas costeiras. A alteração drástica da paisagem na praia de São Bartolomeu do Mar nada tem de surpreendente para quem estuda estes fenómenos. Mudaram-se as correntes, mudou-se o afluxo de areias à costa devido à construção de barragens, construíram-se muitos esporões, construíram-se molhos de proteção às zonas portuárias e todas as correntes aqui em volta foram alteradas e em 20 anos esta areia desapareceu. O que temos são grãos de areia deste tamanho hoje. Ou seja, a praia que aqui estava, as atividades económicas que aqui se desenvolviam foram completamente modificadas e aceleradas pela ação do homem. Esta casa abandonada, que teimosamente permanece debruçada à beira da ravina, desafiando o avanço do mar, ilustra bem o que se passa em muitas zonas do litoral, sujeitas às mais impensáveis atrocidades, muitas vezes consentidas pelas instituições que deviam zelar pelo interesse público. O que aconteceu a São Bartolomeu do Mar é a resposta da natureza à ganância e ao despudor do homem. Uma história triste que matou a praia em que o Sr. António brincou em criança. Eu tive um tio que, quando se começou a tirar areias da praia, tinha máquinas para carregar os caminhões para a construção civil. E ele, quando precisava de algum bocadinho de gode, tinha que ajeitar, ia com a máquina na maré baixa, punha o gode dentro de um cribo para cribar, para ajeitar um bocado de gode, de seixo. A exploração intensiva dos recursos naturais institucionalizou-se. A procura excessiva pelas áreas costeiras teve consequências desastrosas ao nível do ordenamento do território, gerido em função do curto prazo, dos interesses locais e setoriais, à margem de qualquer planeamento. Há 30, 40 anos que estão identificados ao longo da nossa costa alguns pontos em que se aconselha a retirada das populações. O que é que isso significa? Que as casas que estão mais próximas do mar, mais tarde ou mais cedo vão ser atacadas pelo mar. Ora, ao longo dos anos foi gasto muito dinheiro em defesas aderentes e enrocamentos, como este onde estamos sentados, para proteger estas casas. O que acontece é que, mais tarde ou mais cedo, isto é tudo destruído pelo mar. O que significa que se ao longo do tempo, progressivamente, se fosse mudando as pessoas destas casas para casas no interior, ficava muitíssimo mais barato. Ou seja, nós não teríamos pago tanto dinheiro dos contribuintes para defender casas que, um pouco por toda a costa, estão condenadas. O efeito das intempéries das últimas semanas foi um choque brutal com a realidade e semeou o pânico e o desespero em muitas localidades, como o Furadouro, em Ovar, flagelada sem cessar nas últimas semanas. Lembra-me, já há 40 e tal anos, ia ir as casinhas todas abaixo. E a minha casa, onde eu estou, também chegou a ir abaixo. Mas eu ainda não vivia ali. Depois casei, vim para aqui, pronto, ali fico. Estava com muito receio. Estou com receio. Para onde é que eu vou? Se for abaixo, eu não tenho possibilidades, porque eu sou viúva, não tenho possibilidades de pagar uma renda de uma casa. Muito provavelmente, se não for feita uma intervenção a sério nesta praia antes do verão ou antes do próximo inverno, no próximo inverno não vai sobrar nada desta linha da frente. De certeza absoluta que vai acontecer isto, porque o mar está farto de fazer avisos e eu acho que da próxima vez, no próximo inverno, ele não vai fazer avisos, ele vai partir com tudo. Há 3 anos a explorar este bar, Filipe não compreende que as obras realizadas não tenham produzido resultados, mas ainda acredita que é possível salvar a praia do Furadouro. Quanto à vida à esperança, eu acho que deve ser feita uma intervenção a sério. Eu penso que ainda vai valer a pena gastar aqui dinheiro para fazer uma intervenção a sério. E então depois, sim, se não for possível, que se lixe os apoios de praia e outras coisas, porque não há nada que faça frente a este poder que é o mar. Perante a persistência da ameaça do avanço do mar, o município de Ovar avançou com uma intervenção de emergência
para acudir à aflição crescente da população. O que está aqui em causa é uma de duas coisas. Ou deslocalizar mais de 5 mil pessoas do município de Ovar que vivem encostados ao mar, onde os custos dessa deslocalização rondam mais de 100 milhões de euros, ou então testar de facto novas soluções, investir mais, e aqui quando nós dizemos investir não é nestas defesas aderentes encostadas à marginal, mas sim a centenas de metros no mar, à luz daquilo que de bem foi feito no norte da Europa, refiro-me à Inglaterra, refiro-me a países como a Holanda, e portanto essa é a altura de nós fazermos isso aqui ganhando terra ao mar. Mas este parece ser, aos olhos dos especialistas, um cenário pouco realista. A perda acelerada de areia nas praias, o desaparecimento das dunas, barreiras naturais de proteção às investidas do mar, são um enorme problema que tem outras causas, para além dos eventos meteorológicos extremos, como a redução drástica do abastecimento das praias com areia. Durante o inverno, o mar retira normalmente a areia e ela era reposta com o caudal sólido dos rios. Portanto, e tínhamos então um balanço mais ou menos equilibrado. Neste momento, vem muito menos caudal sólido destes grandes rios. E estamos a falar dos grandes rios que ficam numa faixa costeira de cerca de 80 km, entre a Foz do Douro e a Foz do Minho. As barragens e a extração de areias praticamente acabaram com o abastecimento das praias. No caso do Douro, era a principal fonte de abastecimento da zona costeira até à Nazaré, portanto centenas de quilómetros. Passámos de 1,8 milhões de metros cúbicos de areia no período pré-barragens para apenas 250 mil metros cúbicos atualmente. A construção de estruturas pesadas para defender a costa, sem a existência de sedimentos em abundância, acabam por tornar-se ineficazes contra a violência das ondas. Quando se fazem estruturas aderentes, por muito altas que sejam, o que acontece é que há uma descompensação da areia que é levada para o interior, para o mar, para a plataforma. E o que acontece? Há um aprofundamento da praia e a ondulação quebra mais tardiamente e com mais energia junto à costa. E, evidentemente, cria situações de algum pânico, não é? Porque a ondulação rebenta fortemente junto a essa rocha e muitas vezes galga e invade as localidades, como foi o caso recente no Forrador. Portanto, estas estruturas são estruturas que devem ser acompanhadas primeiro por uma forte recarga sedimentar. E, em alguns casos, resolvem pontualmente ou localmente as situações, mas propaga-se para outros locais situações de descompensação. Para ter uma ideia, no caso dos porões, eles muitas vezes, a jusante dessa estrutura, há uma acumulação de areia, mas normalmente a sul há uma descompensação tão forte que a erosão pode passar de alguns centímetros por ano para vários metros. Foi o que aconteceu no lugar das Pedrinhas e Seduvém, situado entre Ofir e a Apúlia, no concelho de Esposende. Com a construção deste esporão em 1986, a praia começou a emagrecer a olhos vistos e de nada serviu o protesto dos pescadores na altura. Eu e vários pescadores fizemos um protesto porque sabíamos perfeitamente que ia haver destruição na costa. Tínhamos uma costa muito linda, isto era uma praia maravilhosa e eu fui ver essa reportagem, deve estar lá na RTP1, de certeza absoluta. Vieram os engenheiros de Lisboa e essa coisa toda e eu disse-lhe a eles que aquilo que era mau, ao meter as pedras como está-se a meter pela costa toda, destrói a areia desaparece toda. Passados todos estes anos, confirmou-se o pior. A praia e a duna recuaram dezenas de metros. As casas ficaram em risco. Os proprietários reclamam uma solução urgente para o problema. Tem havido anos em que, enfim, por motivos que são desconhecidos, pelo menos para nós, que o mar avança de uma maneira assustadora. E este ano foi um desses anos. Portanto, temos falta de proteção, convinha realmente que estas dunas fossem protegidas, não é? Este ano, atendendo à situação anómala, de facto, do mar, natureza, que respeitamos, mas também somos filhos do mesmo pai. Acho que temos todo o direito também do Estado português, através do Ministério do Ambiente,
que nos protejam. Não queremos muito, que nos protejam de maneira a que as nossas casas não sejam derrocadas. Isto são peças interessantes, têm uma história, e nós só queremos essa proteção, não queremos mais nada do que isso. Foi este mesmo esporão que ameaça as casas das Pedrinhas que esteve na origem de uma decisão inédita dos tribunais portugueses em 2009. Houve um reconhecimento por parte dos tribunais da responsabilidade do Estado pelos danos causados pela construção do esporão e pelo avanço do mar, e condenou o Estado a indemnizar um particular na sequência dos danos que esse particular sofreu. É paradigmático. Ao processo, que se arrastou 16 anos nos tribunais, não foi junto um único estudo que justificasse a construção daquele esporão. Pelo contrário, foi um trabalho apresentado pelo advogado do proprietário, da autoria dos antigos professores universitários Soares de Carvalho e Helena Granja, que identificavam inequivocamente o esporão como a causa do avanço do mar e defendiam a sua retirada. Este exemplo, naturalmente que poderá ser transposto para qualquer outro ponto da nossa costa onde se tenha verificado uma situação idêntica. Onde há uma construção de um esporão, onde há um avanço que não é natural do mar, os proprietários têm o direito de exigir responsabilidades do Estado em ordem a serem ressarcidos dos prejuízos que tiverem. A confirmar-se a existência de mais casos semelhantes, o Estado pode ficar em muito maus lençóis. Estas situações, certamente, no futuro, vão levantar fortes questões do foro jurídico, em que haverá, certamente, responsabilidade aqui a identificar. Portanto, e certamente o Estado, como é o primeiro responsável, digamos assim, por este tipo de intervenções, através das suas inúmeras agências, terá mais tarde que, de facto, se perceber até que ponto há aqui matéria, de facto, jurídica para se trabalhar. Porque certamente não vai ser muito agradável para as pessoas começarem a perder património, não é? E certamente se vão levantar estas questões. Não têm faltado planos para o ordenamento, a requalificação e a proteção da orla costeira, que, ao longo dos anos, tem custado muitos milhões de euros aos portugueses, como aconteceu aqui em Castelo de Neiva, no concelho de Viana do Castelo, onde o extenso areal deu lugar a um enorme depósito de calhaus, onde fomos encontrar o Valentim, de 5 anos. Estás aqui a brincar aqui? Estou a pôr pedras e areia num balde. Mas aqui já praticamente não há areia, não é? Sim, Tu gostavas mais de brincar na areia ou aqui com as pedras? na areia. O que é que tu fazias na areia? Fazia buracos e enchia a terra para aqui. Pescador, o pai de Valentim, recorda com saudade os tempos em que havia praia. Não tem nada aqui, é só seixo, estragou-se a praia toda. Nós tínhamos aqui uma praia que era um espetáculo. Nós passámos aqui, eu passei aqui, era 4 meses, todos os dias durante o verão todo, sempre, e por isso agora, para quem cá ficar, cá onde nós fomos, não tem nada. Isto agora aqui é só pedras, mas está sempre a escavar, não adianta nada, porque isto, ele vai sempre para o sítio dele. Não adianta tapá-lo no norte que ele abre ao sul. Para quem ali nos acompanhou e pediu para não ser identificado, é incompreensível que as intervenções realizadas pelo Estado tenham tido resultados tão desastrosos. Os terrenos agrícolas, estão as em risco. Tudo isto, está tudo em risco. Tudo isto está em risco. Mas está em risco imediato. Não é para daqui a 50 anos. Não, risco imediato. O dinheiro que vai ser gasto na reconstrução da orla costeira é errado. Completamente errado. A nível de praias, retirem os molhos e estes esporões, porque isto é tudo um disparate pegado, porque isto está a criar situações gravíssimas. Cada vez, cada molho, cada esporão que colocam, é mais asneira. E isto está tudo a desaparecer. A única explicação que encontra para esta desgraça é ter sido um grande negócio para alguns. Eu só vejo que seja um grande negócio. E é um grande negócio para quem? Terá que ser para quem lida com estas coisas. É uma questão de seguir o rastro de dinheiro que está a pagar a alguém. Já em 2011, o então Presidente da Administração Regional Hidrográfica do Norte, António Guerreiro de Brito, considerava Castelo de Neiva uma localidade em perigo. E, como várias outras, devia ser sujeita a uma retirada planeada. Ora, Castelo de Neiva continua em perigo, mas a retirada não parece ser uma prioridade. Em termos de retirada populacional, já há muitos anos se fala nisso.
os próprios planos de ordenamento da orla costeira, que começaram a ser elaborados há 15, 16, 14, 13 anos, depende das zonas portuguesas, que foram abrangidas por esses planos, já consideravam-se 9 situações de retirada planeada. A retirada planeada é um processo moroso que envolve questões técnicas, mas questões científicas, mas também questões relacionadas, questões sociais, questões jurídicas e questões económicas, porque isto tem que se ver qual é a percepção da população, quais são os custos, quais são as reações mesmo a nível de opinião pública e a nível jurídico. Essas zonas também estão identificadas, são sempre, ao contrário do que se pensa, são situações muito delicadas, não de curto prazo, mas elas são identificadas e são, por exemplo, desde São Bartolomeu do Mar, Pedrinhas, Sudebém, a zona de Paramos, a Sul de Espinho, a zona do bairro dos Pescadores entre Esmoriz e Cortegaça, Calvo Vapor e, portanto, Praia de Faro e também a Ilha de Fuzeta, essa que já foi, ao fim e ao cabo, pela ação do mar afetada e não há praticamente lá construções. Os episódios que ameaçam os equilíbrios precários das áreas costeiras, as populações e as atividades económicas multiplicam-se, agravadas pela violência dos temporais recentes. Vila Praia de Âncora, em Caminha, também não foi poupada à violência do mar, que destruiu parte importante da Duna dos Caldeirões. Devido à construção do Porto do Mar e à alteração das correntes, deu origem a começar a comer a praia. Nesse projeto, ou nessa análise que se foi feita, chamou-se a atenção nesse sentido, está lá tudo escrito, o que é que se ia passar. 13 anos depois aconteceu. De nada serviram os alertas de ambientalistas e académicos contra os riscos da construção de um porto-mar de abrigo. No estudo de impacto ambiental que entregaram ao Ministério do Ambiente, podia ler-se: no caso desta obra ir para a frente, a Duna dos Caldeirões vai ser destruída. E advertem as autoridades locais de que Vila Praia de Âncora, sem praia, será uma povoação sem grandes objetivos turísticos. Escusado será dizer que ninguém os quis ouvir. Os impactos, no curto e médio prazo, vão ser dramáticos. À partida vai haver uma salinização da zona, vai haver níveis freáticos que vão elevar, portanto isto vai subir para zonas que estão construídas. Os terrenos agrícolas com a salinização, com a cunha salgada que vai entrar por aí, vai ser destruída. Há aqui umas casas junto ao leito do rio, próximo do campo de futebol, que à partida o mar já está a entrar por lá. Estas coisas duram anos, não é de um dia para o outro. Nós podemos estar aqui mais 20 ou 30 anos e neste percurso de 20 ou 30 anos, a dada altura, acontece. Perante a calamidade que se abateu sobre a orla costeira, o Ministro do Ambiente anunciou mais de 300 intervenções de emergência, 300 milhões de euros, a revisão da estratégia de gestão da orla costeira e ainda para este ano, demolições em algumas zonas de alto risco. Eu não quero estar a antecipar nem datas, nem locais específicos. Os locais são conhecidos, estão identificados, resultam de planos de ordenamento da orla costeira que foram aprovados nos últimos anos e que prevêem, precisamente, algumas operações de renaturalização. Mas quando fala de renaturalização está a referir-se exatamente a quê? Por exemplo, dou-lhe um exemplo prático que se percebe facilmente. São Bartolomeu do Mar, em Esposende. O realojamento das pessoas já está feito e nas próximas semanas estão em condições de concretizar as demolições que há mais de 10 anos estavam previstas e que agora se vão concretizar. E, portanto, algumas operações de renaturalização, de demolição e de renaturalização que prevêem realojamento prévio das populações foram concretizadas e isso permite que estas demolições sejam feitas em breve. É o caso, como lhe disse, em Esposende de São Bartolomeu do Mar. Mas existem outros casos que estão previstos há muito tempo, como nas Ilhas Barreira, na zona de Faro. Nós não podemos avançar com este tipo de operações sem ponderação social, sob pena de estarmos, para resolver um problema ambiental, a agravar um problema social. E, portanto, tem de haver aqui uma grande ponderação dos valores ambientais e dos valores sociais. Mas esse trabalho de casa está feito. Está feito em Esposende, como está feito noutros pontos do país. O financiamento previsto para a renaturalização, para essas demolições, também está cabimentado e o ano de 2014 vai conhecer algumas dessas operações, que estão, aliás, previstas há muito tempo e que não usarei como desculpa para que não venham a ser feitas, o facto de estar para breve a revisão dos planos de ordenamento da orla costeira.
Jorge Moreira da Silva garante que há financiamento para essas operações e argumenta que não podem continuar a adiar-se situações inaceitáveis. Nós não podemos continuar, em muitos dos locais, a gastar milhões e milhões a proteger situações em que é mais adequado promover investimento e financiamento para a relocalização de populações. Mas essa operação deve ser feita com uma grande ponderação, com base científica, com discussão pública, sem qualquer subjetividade. Esta linha de costa que está, por exemplo, aqui em Espinho, é a mesma de há 100 anos. O professor Veloso Gomes, que foi o responsável pelo Plano de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional, em alguns casos vamos ter que deixar o mar avançar, não temos alternativas. identifica as situações mais críticas que o Ministro não quis adiantar. As exceções mais críticas são aquelas de baixa altitude, arenosas, já submetidas a processo de erosão, galgamento e destruição de dunas. Nomeadamente há situações críticas em Alfir, na zona de Alfir, concelho de Esposende, situações clássicas no concelho de Espinho, já muito antigas, há 200 anos que há problemas de erosão no concelho de Espinho, depois no concelho de Alvares, Morisco, Pegaça, Furadouro, a sul de Aveiro e ainda também a sul da Figueira da Foz. Portanto, são as situações mais críticas, depois há algumas situações também mais a sul, na costa da Caparica, nomeadamente a Praia de São João, na transição entre a frente urbana da Caparica e a zona de São João. Então, essas são as situações mais críticas. Em termos de retirada populacional, já há muitos anos se fala nisso. Os próprios planos de alojamento da aula costeira, que começaram a ser elaborados há 15, 16, 14, 13 anos, depende das zonas portuguesas. Estas dunas estão continuamente a ser reduzidas. São Bartolomeu do Mar vai ser o local onde vão ter lugar as primeiras demolições na costa portuguesa, já no mês de junho. Uma operação que o Presidente da Câmara Municipal de Esposende considera absolutamente necessária. Há duas formas de encarar esta questão da erosão costeira. Uma será a defesa de alguns locais, e há locais que têm mesmo de ser defendidos, nós vemos no litoral português todo. Outras é claramente o recuo, e esse recuo ali tem que existir, até porque o aglomerado populacional em causa não tem qualquer valor arquitetónico, portanto foi fácil, relativamente fácil, chegar ao entendimento com as pessoas. Portanto, a solução teria mesmo que ser esta. Para além de São Bartolomeu, há muitos mais casos graves de erosão naquele município. Muitos, nós temos cerca de 18 km de costa, desde a foz do Rio Neiva até à zona da Ramalha, que é a Apulia, no extremo sul. Toda a costa foi extremamente afetada. Estamos a falar de galgamentos, de recuos anuais, e este ano foi um ano especificamente mau nesse aspecto para nós, de dezenas de metros, portanto num ano apenas. Portanto é uma coisa que se altera a olhos vistos, e agora o que nos preocupa é o que vem nos próximos anos. Portanto, se tivermos 1 ou 2 anos a seguir como este, vamos ter problemas muito graves no nosso concelho. Repare, desde a zona de Antas, portanto, que é uma das freguesias, em que já não temos praia, já há 4, 5 anos esta parte que deixou de existir praia. Hoje é só Seixo, mas toda essa zona norte até à Foz do Cávado, portanto aqui à zona de Esposende, está praticamente dessa forma. Uma das várias dezenas de casas a demolir em São Bartolomeu pertencia ao Sr. Abílio, que não lamenta o que vai acontecer. Agora que não temos praia, e em que as pessoas alugavam as casetas e os barracos para virem para aqui, aí tinha utilidade. Agora não, agora ninguém vem para aqui, ninguém arrenda nada, e, portanto foi por isso que as pessoas também não se importaram muito, e como foi tudo bem pago, acho que não se importaram muito e que não foram renitentes nessa questão. As alterações climáticas, a subida do nível do mar e os processos de erosão causados pelo homem foram comendo a praia, muitos metros, em poucos anos. Isso agora é que você me lixou, porque eu não sei, mas mais de 100 metros por 30 ou coisa, lá para uns 500 metros de praia, aí foi. Desapareceu. A área de 500 metros foi, desapareceu. Depois desapareceu a areia, desapareceu tudo. Para o geólogo Renato Henriques, não se pode continuar a iludir as pessoas. Infelizmente, nós não vamos conseguir segurar o mar se esta circunstância atual se mantiver, não é? Se esta circunstância de migração para o interior se mantiver. Mas podemos tornar a costa um pouco mais resiliente. No fundo, adiar há alguns anos aquilo que é inevitável. Nós um dia teremos uma costa que basicamente será composta por promontórios enrocados, com fortificações rochosas, especialmente naquelas localidades que estão mais isoladas em alguns pontos da costa. Portanto, vamos ter uma costa que, infelizmente, não é propriamente um cartaz turístico muito atrativo.